Fala galera, boa noite. Boa noite, queridos. Eu estou só permitindo aqui a galera entrar, tá bom? E já já a gente começa, tá bom? Só me confirma aí se o áudio tá chegando bacana. Estou fazendo só uns ajustes aqui rápido na webcam para aparecer aí para vocês. Outro detalhe também, se o slide está aparecendo, vai confirmando aí no chat, por favor. Valeu. Deixa eu só ver aqui. Agora, eu acho que eu já apareci para vocês, já estou aparecendo aí. Então, vamos lá. Deixa eu só esperar um minutinho, né? Que é 18h45 que a gente começa, aí entrar mais gente aí, eu aceitar o pessoal e a gente começar. Na verdade, a gente vai dar continuidade à nossa aula que tivemos quarta-feira, ainda no presencial. A gente vai dar continuidade aí de forma remota, tá bom? Então, a gente vai ter uma aula bem bacana aí sobre fração. Vamos mastigar bem essa parte aí desse conteúdo e todas as propriedades que se tem dentro da fração, tá bom? Sem pressa, com toda calma, com toda paciência, né, com toda tranquilidade e com o jeitinho do professor Rafael, que só eu mesmo, né, na verdade, o professor Otávio Rafael, que só eu mesmo sei fazer, né? Então, eu espero que vocês consigam entender com bastante tranquilidade, né? Estou só aceitando o pessoal para a gente começar. Não se preocupa não, que às vezes eu olho de lado aqui, mas é porque a tela que está com o chat de vocês está do meu lado direito. É por isso que eu fico olhando de lado às vezes, para acompanhar o chat e todos os detalhes aí com vocês, tá bom? Enquanto isso, eu estou conhecendo alguns de vocês aí. Conhecendo aí pelas figurinhas, como se diz a história, né? Porque eu só conheci uma parte de vocês, que foi no presencial, e no online não deu nem para olhar direitinho lá para vocês, peço até desculpa lá, não deu para eu dar uma atenção bacana lá, porque quando a gente está lá no presencial, sei lá, é diferente. Misturar o presencial com o online, na minha opinião, na minha humilde opinião, ou era só online ou só presencial, né? Mas a gente tem que manter essa situação para as nossas vidas. Eu sou experiência própria, sei o que passei, sei realmente o quanto as pessoas sofrem com esse danado da Covid. Então, por uma questão de humanidade, o melhor a gente se resguardar. Não só a gente, né, como as pessoas de forma geral. Hoje mesmo eu estava vendo o ministro da Saúde, ministro não, o secretário de Saúde, né, de Pernambuco, e ele falou uma coisa bem certa. Se 95% da nossa sociedade, pelo menos do nosso estado pernambucano, no mínimo, usassem as máscaras de forma devida, de forma correta, adequada, sem ser no queixo, sem ser em outros lugares, a gente não estava nessa situação. Era só isolar o estado de Pernambuco, era o único estado que estava ali em ascensão, isolava as fronteiras, acabou. Se ninguém entra, ninguém sai, e não precisava a gente se isolar nas nossas casas. Mas, infelizmente, a nossa sociedade não é assim. Né? A gente conhece aí de forma, como é que eu posso dizer, de forma prática, né? Independente de político ou não, mas a gente sabe que a sociedade, de forma geral, ela não respeita o mínimo, que era usar a máscara. Né? Quantas pessoas a gente não vê na rua com a máscara, o nariz de fora, máscara no queixo, máscara como brinco na orelha, né? Então, muita gente faz isso com facilidade, muita gente até sem a própria máscara, e isso acarretou, de novo, eu vou dizer até a expressão pernambucana, nessa cachorrada toda, da gente ir, voltar e voltar, poxa, não deu tempo nem permitir, o cara já desistiu de entrar na sala. Espero que ele peça de novo para entrar. Se tiver alguém lá no grupo, que agora,
Se tiver alguém no grupo dizendo não entrou, aí tu pede para ele entrar e coisar de novo, beleza, galera? Vocês peçam aí, porque em relação ao grupo lá no WhatsApp, eu já não tenho acesso aqui. Eu só estou com o chat de vocês nas minhas mãos. Abaixo de mim eu estou com o nome do ilustre professor Elias Anselmo, né? Aí estou até me achando chique aqui. Meu nome é Elias Anselmo agora. Mas vamos lá, já passou o tempo, já falei. Vamos à nossa aula. Acho que já chegou a maioria já do pessoal. Na medida que o pessoal for chegando aí, eu vou aceitando. Então, ó, como é a primeira vez que vocês estão de forma remota comigo, porque lá no presencial, nesse mix aí, não era necessário. Então, vamos trocar uma ideia rápida aí de como funciona as nossas aulas remotas. Eu acompanho constantemente o chat de vocês, né? Mas, às vezes, eu posso estar somente centrado aqui na minha tela, fazendo os cálculos, e aí eu não percebi que você mandou um chat. Se passou muito tempo, aí você liga seu microfone e faz, professor, eu mandei uma pergunta lá no chat, eu vou lá, olho a pergunta e vou responder sua pergunta. Se eu ver, automaticamente, óbvio que eu vou responder para você numa boa, tá bom? Também, se você não quiser digitar, tiver com preguiça de digitar, aciona teu microfone e pergunta numa boa, pode atrapalhar a aula numa boa. Na verdade, não é atrapalho. Eu sempre digo em sala de aula, seja virtual, seja presencial. A pergunta, quando ela vem, ela não é um atrapalho. Né? Na verdade, ela enriquece, ela preenche, porque às vezes você pode estar com uma dúvida que, na minha visão, eu não cheguei a detectar que todos estão com aquela determinada dúvida. E aí, vindo de você, possa ser que seja a dúvida de muitos e a gente pode interagir e sanar essa dúvida aqui. O que importa é que a gente não pode fechar e finalizar essa aula sem, como é que eu posso dizer? Deixando guardadinha todas as dúvidas na cabeça. Eu lembro quando eu era estudante, e foi um erro muito grave, foi o primeiro ano que eu fiz cursinho. Eu lembro que eu fiz 2 anos de cursinho. No primeiro ano de cursinho, eu lembro que um dos erros mais graves que eu cometi e que percebi, e que sempre digo a meus alunos para não fazer isso, era exatamente levar as dúvidas para casa, porque eu era muito tímido, tinha bastante vergonha de perguntar, vergonha mesmo, pra caramba, e levava as perguntas para casa, não existia essa interação que a gente tem hoje, o WhatsApp, aquela coisa toda, e ia tentar tirar essa dúvida nos livros, só que, para ser bem sério, eu não conseguia. Eu já não gostava da disciplina, levava a dúvida para casa. E ainda quando chegava em casa, ia olhar por livros, eu ficava com mais dúvidas do que as que eu já estava tentando tirar. Então isso era um erro grave. Aí quando foi no meu segundo ano de cursinho, eu botei torando mesmo. Tinha professor que me achava chato. Para você ter ideia, eu era tão chato de perguntava tanto. Mas era porque eu não sabia, eu vim de escola pública, a educação precária, e outras situações, né? Vocês ainda têm escola pública, que as escolas atuais se preocupam muito com o SAEB, esquece até o Enem, se preocupa com o SAEB, mas é um pouquinho de conhecimento. Mesmo você estando para o SAEB, você tem um pouquinho de conhecimento para levar. E na minha época, nem SAEB existia. Então, os professores não estavam nem aí. Era greve, cachorrada toda. E aí, no segundo ano, eu perguntava tanto que eu lembro que teve uma professora que chegou e disse: sou condenado. Eu vou fazer um ritual, uma macumba para ver se tu passa, porque eu não te aguento mais um ano, não. Né? E não sei se ela fez ou não, mas se ela fez, deu certo para lá, consegui ser aprovado para a professora se livrar de mim. Mas era porque, galera, fazia realmente jus à situação. Eu via o quanto eu saía diferente da sala. Então, quando eu fazia a pergunta, que a professora resolvia, ela sanava ali a pergunta, tal, aquela coisa toda, quando eu chegava em casa, que ia para os livros, não surgia novas dúvidas. Né? Na verdade, os livros abriam novos caminhos para poder chegar lá, estudar mais e dizer: eita, realmente, eu entendi e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Né? Outro processo importante, que não deu para falar na aula de quarta-feira, é em relação ao processo de estudo de vocês. Matemática, muitos de vocês aí com certeza estão dizendo: é uma disciplina chata, uma disciplina difícil. Mas existe uma técnica fundamental. Eu sempre digo a meus alunos, e graças a Deus, todos os alunos que passaram pelas minhas mãos, que utilizaram essa técnica, não falharam. Só tiveram êxito, só tiveram sucesso.
Professor, e que técnica é essa? Que segredo? Precisa um ano de curso para aprender o segredo? Não. Eu lembro de um aluno que disse, professor, eu preciso fazer uma matemática do zero para aprender a sua técnica e o seu método de se dar bem numa nota boa? Não, não precisa não. Basta você fazer exatamente o que eu vou lhe dizer agora. Toda vez que terminar a nossa aula, por exemplo, hoje, eu sei que é sexta-feira, quando terminar a aula todo mundo sextou, aquela coisa toda, né? Mas sextou com lockdown, todo mundo está em casa, então você pode tentar essa estratégia. Terminou nossa aula, você vai fazer um lanchinho, sei lá, tomar um ar, pegar no seu celular, ver a rede social, sei lá, ver a novela, alguma coisa, alguns minutinhos. Você marca no seu relógio de contadinho 30 minutos. Depois que terminar a nossa aula, você marca 30 minutos para você fazer tudo isso livre. É o que você quiser, descansa. Após esses 30 minutos, você vai pegar as aulas que a gente trabalhou hoje. Então, eu não sei qual foi a outra disciplina que vocês tiveram, mas os dois conteúdos que foram trabalhados nas duas disciplinas de hoje, você reserva 40 minutos, 20 minutos para uma disciplina e 20 minutos para outra. Para quê? Refazer, reler tudo que foi feito na aula de hoje. Então, por exemplo, sei lá, qual foi a disciplina, a primeira aula de vocês aí hoje? Fala aí para mim no chat aí, só para eu tentar dar uma ideia legal e vocês tentarem praticar hoje. Pronto, filosofia. Aí eu não sei se o professor de filosofia ele respondeu questão ou não. Se ele respondeu questão, a ideia é que você refaça as questões que ele fez lá na aula. Então você tenta reler aquelas questões, tenta entender, fazer um resumo rápido em 20 minutos. Um resumo rápido, sei lá, um mapa mental, o que você quiser lá. Em 20 minutos você vai tentar idealizar tudo aquilo que foi trabalhado na aula de filosofia para o seu caderno, em uma folha de papel. Tá bom? A mesma coisa você vai aplicar em matemática. A gente vai fazer várias questões, vários exemplos, né? E quando eu digo questão, não precisa ser questão do vestibular, não. Se a gente está fazendo um exemplo prático, eu dou um exemplo prático, então você vai pegar e começar a ensinar você mesmo. Professor, quando é que eu tenho esse sentimento de ensinar a mim mesmo? Quando você se pega já dizendo, eu fiz tanto essa questão que eu já sei de cor. Né? A mesma questão. Aí é nesse momento que você altera os valores. Você vai fazer a mesma coisa, só que com valores diferentes. Eu garanto a vocês que 20 minutos para matemática, 20 minutos para filosofia, você pode até colocar 30 minutos para matemática, se você quiser, vai depender da sua familiaridade com a matemática. Eu garanto a vocês, você fazer tudo isso após as aulas, isso para todas as disciplinas, de segunda a sexta, o fim de semana você pode farrar à vontade. Você pode curtir o fim de semana inteiro, pode jogar videogame, jogar futebol, o que você quiser, o que tiver disponível aí para você, que você, no final do ano, quando for fazer o Enem, não vai se arrepender. Eu garanto a você, porque você está retreinando o que foi visto. E aí o teu próprio cérebro, quando você estiver dormindo, ele vai dizer, o cara assistiu 1 hora de aula, ele assistiu a aula todinha de matemática lá, o assunto de frações, e quando terminou, ele ainda estudou meia hora, ou ele estudou 20 minutos, ou 10 minutos, sei lá, o tempo que você reservou. Então, ele estudou aquele tempo ali. Então, esse assunto é importante. Vamos armazenar. E aí, isso é teu cérebro sozinho que diz isso no momento que você está dormindo. Ele automaticamente vai armazenar aquilo como informação importante. No dia seguinte, você pode pegar o livro, a questão do inferno, você pode pegar, de onde for, sendo de fração, eu duvido você não responder. Eu duvido, eu mudo meu nome, garanto a você. Tá bom? É uma garantia. Pode usar a técnica que você vai ver. Né? Hoje, como é um sextou com lockdown, você pode tentar retreinar. No fim de semana, você pode correr atrás das disciplinas que já passaram. Né? Os assuntos, vocês já viram um bocado de assunto aí já. Eu acho que foi o quê? 3 semanas de aula, 2 semanas. Então, pegar nesse fim de semana e relembrar isso aí. E não precisa de muito tempo, como eu estou dizendo a você, tá bom? Não adianta dizer, eu vou reservar 1 hora de matemática. Aí nessa 1 hora de matemática, você resolveu dizer, eu peguei uma lista do meu colega ali, que é muito massa. Só questão fera, só questão foda. Aí você passa 1 hora e não sai da primeira questão. Sabe o que é que você vai dizer? Você vai começar. Eu não estou aprendendo. O professor não está ensinando direito.
eu sou burro demais, a matemática não é minha praia. E são as frases e as palavras que vão começar a sair da sua boca, né? E isso vai diminuir você. Quando você vier estudar comigo na próxima aula, você vai vir triste, desmotivado, não vai estar com aquele gás. Então, o bom é reservar pouco tempo, mesmo que você resolva só 5 questões, mas conseguiu resolver. Conseguiu aprender ela? Ótimo. Ah, professor, só consegui resolver uma. Aprendeu ela? Show de bola. Bola para frente e vai-se embora. Se você pegar uma partida de futebol, se um time só fizer apenas um gol, tiver lá 1-0, ele não é vencedor e não ganha os 3 pontos do mesmo jeito. Então começa a pensar nisso aí. Não precisa se preocupar com quantidade, tá bom? Se preocupe com a qualidade de como você está aprendendo. Vamos lá, falei demais. Deixa eu avançar meu slide aqui. Então, minha gente, o assunto de fração que a gente viu na aula de quarta-feira, esse comecinho aí eu cheguei a pincelar para vocês. Vocês estão acostumados a ver frações no nível pizza. Agora a gente vai ver no nível Enem, não é no nível pizza. Tá certo que lá no nível pizza, a tia de vocês, né, eu acho que vocês chamavam tia quando estava vendo frações com a professora, realmente era o nível da mente de vocês. Ah, professor, mas se a tia quisesse trabalhar com a gente frações no nível Enem, quando a gente era criancinha lá, também dava certo? Dava também, tá bom? É o exemplo que eu dei para vocês lá de quando você era criancinha. Quando é criança, você está com raciocínio lógico lá em cima. Bastava os professores instigar, estimular isso aí. Né? A gente vê exemplos no Japão, na China, na Índia, em que a prioridade de ensino é a matemática. Lá eles não se preocupam se o menino sabe escrever ou ler japonês, né, o mandarim, né, como se fala lá, se ele sabe ler e escrever o indiano, não. Lá eles se preocupam primeiro se o menino já consegue aprender a calcular nas séries iniciais. Essa é a intenção. O Brasil deveria ser desse jeito, mas o Brasil se preocupa em o menino saber ler e escrever. E saber ler e escrever, de acordo com vários cientistas, é uma questão natural. Não é uma questão de forçar. Você aprende a ler e escrever de acordo com o seu tempo, com a sua nação, cultura e de onde você está envolvido ali. Claro que existem técnicas para estimular isso aí, que é o que é dado lá na situação. Já na matemática, o melhor é estimular realmente a gente a calcular. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que uma fração ela é formada por numerador e denominador. O numerador, vou pegar a minha canetinha aqui, é o camarada que está sempre em cima na fração. E o denominador é o cara que está embaixo. Típico disso aí. Mas o que você pode estar se perguntando, professor, por que está colocando isso? É coisa lá das séries iniciais do ensino fundamental. Mas é porque, minha gente, vocês podem não acreditar. Não precisa falar aí. Mas com certeza, desses 25 alunos que estão aí presentes na nossa sala, com certeza tem um ou outro que confundia isso aí. Colocava o denominador em cima, o numerador embaixo. E não é culpa sua, não, tá bom? Se você está sendo tocado por isso aí, não é sua culpa. Essa confusão é natural, né? Lembra da primeira, lá na quarta-feira eu falei, o costume do professor de matemática do ensino médio, seja lá onde for, no ensino público ou privado, é chegar no primeiro dia de aula do ano e dizer, vamos ver assunto novo. E aí você automaticamente se é assunto novo, então tudo que eu vi anteriormente não serve para nada. Isso é normal, eu fazia isso, na minha mente eu imaginava. Tudo que eu vi não serviu para nada. Só serve para mim agora esse assunto aí. O professor está dizendo que é assunto novo, é bola para frente. Né? Mas, na verdade, tudo se tem uma conexão. A ideia de fração, né, vem da ideia de divisão. Não necessariamente a operação. Não vou mostrar a operação agora não, mas vem da ideia de divisão. Isso aqui eu estou dizendo que existe algo que foi dividido em 5 partes e só 2 pessoas, ou seja, só 2 partes foram usadas. E a fração é o único assunto que está presente em tudo que a gente vê. Vamos ver algumas operações básicas de fração, que não tem na tabuadinha, mas que vocês viram quando criança. Eu garanto, lá no ensino fundamental vocês aprenderam. Né? Só que comigo a gente vai aprender dicas legais. Vê, adição de fração. Eu garanto aí, se eu perguntar no chat aí,
Muitos de vocês iriam dizer, professor, para somar frações, iremos calcular o MMC dos denominadores e fazer aquela operação básica que se tem. Acabou-se isso de MMC. Tá bom? A gente não precisa fazer isso. O MMC foi uma técnica que algum professor inventou com preguiça de ensinar a originalidade das frações e de como era o método, e que era um método simples, e aí criou esse outro método para dar a ideia de dizer, criei um método novo. E aí, como eu disse anteriormente, tudo que a gente diz que é novo, para o cérebro jovem que está começando ali a estudar, ele vai armazenar e vai dizer, oxe, é algo novo, o que aprendeu lá para trás, acabou-se. Isso foi passado de geração em geração, e o pessoal esqueceu da técnica básica. Que técnica básica é essa, professor? A adição, no modo clássico, é uma soma de frações, sempre foi feita a partir de duas frações. Professor, se tiver 3 ou mais, por exemplo, 1/2, mais 3/5, mais 4/3. 3 ou mais, professor, o que é que eu faço? Faz essas duas e depois o resultado dessa com essa daqui. Tá bom? Então faz 2 a 2. E você vai ver com a técnica que eu vou ensinar a você, você faz isso rapidinho. Tá bom? Deixa eu mostrar aí a você aí. Rapidinho você faz. Como é que eu faço? Multiplica esses dois danadinhos. Faz o produto aí. E o engraçado que eu vejo agora, né, como a gente tá com as videoaulas remotas aí de várias outras escolas, eu sou enxerido mesmo, eu gosto de assistir as aulas dos outros professores. Você vai ver como é que tá andando a matemática por aí. Eu assisto a aula de professor renomado, do próprio YouTube, tudinho, até para pegar dicas, né, legais ali, interagir, interdisciplinar, assisto mesmo. E também reprimir, quando eu vejo o professor que está errado, eu vou lá e converso com ele. Não deixo nos comentários, porque uma coisa eu aprendi, não se deve corrigir em público, né? O sábio, ele corrige discretamente. Aí eu vou lá no e-mail dele, tal, no direct, eu entro num site, alguma coisa em que eu tenho um contato direto e falo, ó, fulano, lá no teu vídeo, minuto tal, tu deu uma falhadinha nisso. E isso é interessante. Minha gente, desculpa, como a gente tá no homeschool, se você escutar o plano de fundo aí, a cantoria da minha filha, não se preocupe, é participação tranquila aí nas nossas aulas, tá bom? E minha filha aí, ela tá no período que tá falando bastante, né? Então ninguém segura ela. E hoje ela resolveu ser a cantora do The Voice, nunca vi. Né? Quando eu monto meus equipamentos, aí tá lá na sala, mas eu tô escutando daqui a cantoria dela. Então, ó, multiplica os denominadores. 4 vezes 6, 24. Aí agora, professor, o que é que eu faço? Pega esse danadinho daqui, ó, seguindo a setinha. Multiplica com esse daqui, com o primeiro numerador, e esse com esse. Beleza? Então vai lá, ó. 6 vezes 3, 18. Sinalzinho de mais, né? Que a operação é adição. 4 vezes 5, 20. Aí vamos lá, ó. 18 mais 20. Quanto é 18 mais 20? Tá certo. 38. Isso, 38. Eu esqueci de dizer a você, rapaz, eu não sei calcular. E lembra que eu disse a vocês que vocês aprenderem a calcular com as mãos. Então, usem as mãos de vocês. Bom, calculem. 38 sobre 24. São números o quê? Simplificáveis, né? Então, se a gente observar aí, a gente pode simplificar. Por quanto aí? Por quanto a gente pode simplificar? Vamos lá. Por quanto? Por 2 dá. Isso, por 2. Os dois são pares, né? Então, vai lá. Por 2, ó. Então eu tenho 38 por 2. Quanto é 38 por 2? Diga aí para mim. 38 dividido por 2. Quanto tá? 19. Tá 19. 19, isso mesmo. E 24 por 2, 12. Aí agora, se a gente observar aqui, os dois não dá para simplificar mais. Né? A gente chega numa fração irredutível, ela não consegue ser simplificada mais. 19 é um número primo, então não dá para simplificar e parou aí. Fizemos a nossa adição. Você pode depois, como recomendação, lá naqueles 20 minutinhos que eu disse a você para reservar para matemática, pegar essa mesma fração e refazer ela usando o método que você acredita que foi mais gostoso, usando o MMC. Vai chegar no mesmo resultado. Se você quiser aprender esse método aí rápido, é só
refazer ele novamente, que você vai memorizar. Né? Beleza? Posso avançar aí o slide? A subtração é do mesmo jeito, tá bom? A mesma técnica, mesmo esquema. Eu alterei aqui só alguns números, mas é o mesmo esquema. Vezes, então 24. Pega esse danado, multiplica para cá, C vezes 5, 30, menos 4 vezes 1, 4. Então, 30 menos 4, 26, sobre 24. Simplificando mais uma vez por 2, a gente tem 13, e aqui a gente tem 12. Ok? Então, você começa a perceber que... não se preocupa aí não, caso sumir aí a minha câmera, eu vi agora que o botão ficou vermelho, mas é porque o Meet aí, ele não é muito meu amigo não, fica desconectando minha webcam e depois conecta de novo, mas daqui a pouco eu volto aí, dentro de alguns minutos, né? Mas tá lá, subtração do mesmo jeitinho. Pergunta a vocês, fala no chat ou no microfone, alguma dúvida aí sobre essa técnica? Não, tudo certo. Nenhuma, né? Beleza. Então, lembrando, professor, quer que eu exclua o MMC da minha vida? Eu aprendi usando MMC, professor. Eu gosto de MMC. Use, meu querido. A ideia da matemática é você usar o que já aprendeu. Lembra da historinha que eu contei? Ó. O camarada chega para mim e diz, eu desaprendi a dirigir carro. Eu aprendi a correr de bicicleta, porque faz muito tempo que eu peguei bicicleta. Então, significa que ele não aprendeu antes. Porque quando a gente aprende algo, a gente não desaprende, tá bom? Não existe essa ideia de desaprender alguma coisa, tá bom? Uma vez aprendido, fica fixo lá no cérebro. O cérebro não deleta as coisas. Quem deleta somos nós. Ok? Vai lá. Continuando aí agora. Multiplicação. Essa talvez seja a mais usada e a mais fácil de todas, né? Então, todo mundo acho que sabe, Paulo vai deletar MMC. Pode deletar, mas eu não chego a obrigar, né? Mas pode deletar, mas o MMC ele vai ser usado em outras situações, mas não na fração mais. O MMC vai ser usado no MMC. Quando for necessário calcular o MMC, você usa o MMC, mas não em fração mais, não é necessário. Você basta multiplicar. Então a multiplicação é bem simples, né? Numerador com numerador e denominador com denominador. Né? Então, 5 vezes 1, 5. E 6 vezes 4, 24, acabou-se. Talvez seja um método aí mais óbvio e mais tranquilo para vocês. Professor, onde é que eu vou usar essas técnicas que a gente está vendo? Mas, professor, eu nunca vi uma questão que estava falando só de fração. Mas lembrando, lá não vai estar no enunciado as frações. Essas frações vão aparecer nos cálculos, seja de matemática, seja de física, seja de química. Então, lá nos cálculos, no meio dos cálculos, é que você vai usar dessas técnicas aí. Tá bom? Vai lá, divisão. Pronto. A divisão, muita gente gosta de usar e cada um utiliza aí técnicas diferentes. Eu prefiro o modo tradicional, sou bem sincero. Professor, que modo tradicional é esse? Oxê, repeta a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esse é o modo tradicional. Professor, existem outros modos, aí você pode pesquisar no YouTube depois, que tem outros professores aí que ficam inventando umas técnicas aí. Tem professor que inventa técnica de... como se fosse a distributiva. Tem professor que pega as frações e coloca assim, escreve assim. Deixa eu mostrar a vocês, mas não aprende isso não, tá bom? Pelo amor de Deus. Coloca desse jeito, 4 sobre 2, né? Não, é 2 sobre 4, foi mal. Vê, até eu me enrolo. Umas técnicas toda maluca aí. 5 terços e 2 quartos. Aí tem gente que faz assim, esse e esse, e multiplica esses valores. Aí sai calculando aí, fazendo as contas. Mas aí você usa o melhor. Eu prefiro o tradicional, tá bom? E qual é o tradicional? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, bem simples, ó. Chega na multiplicação, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Ambos os números são divisíveis por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Acabou-se aí a nossa divisão. Bem,
Bem simples. Para quem está inventando técnica, está catucando por aí, né? Então, tem professores assim que, desculpa aí a falta de ética, se algum professor chegar a ver a nossa aula, assistir e achar ruim, mas é a realidade, minha gente. É a realidade. E aqui na frente de vocês está um professor que, meu Deus do céu, quem é ex-aluno aí me conhece, sabe o quanto eu sou realista mesmo. Fala e não tem nem para onde correr. Né? Tem que ser realista. Principalmente na nossa disciplina. É uma disciplina que assusta tanta gente. Pergunto a vocês, sobre fração, até agora, alguma dúvida? Acredito, toquei na cabecinha de vocês, na mente, lá no cérebro, onde estava guardado esse assunto, lá do ensino fundamental. Eu acredito que cheguei a resgatar esse assunto e levantei a bandeira dizendo, esse assunto é importante. Pegando carona em frações, chega nesse camarada aí, que são as dízimas periódicas, que eu não sei o porquê, razão, circunstância. Quando está no ensino fundamental, o professor passa a se brincar 3, 4 meses para dar esse assunto. Sou bem sincero para você. Para que isso tudo? 3, 4 meses, um assunto que a gente, em menos de 5 minutos, a gente vai aprender hoje. Dízima periódica. Bem simples. Existem 2 tipos das dízimas, tá bom? Existem as dízimas simples, como vocês estão vendo aí, e existem as dízimas compostas. Eu vou mostrar e depois eu volto aí calculando para vocês aí, dando os exemplos. Existem as dízimas compostas. As simples e as compostas. Ô, professor, qual a diferença entre elas? A composta, ela possui parte periódica e parte não periódica. O que é parte periódica? É aquela parte que se repete. E parte não periódica, óbvio, a parte que não se repete. E a dízima simples, professor, é aquela que só possui parte periódica, é aquela que só possui aquela parte que se repete. Mas existem tipos de partes de dízimas simples que não são compostas. Esse caso aqui, 1,55. Ela é uma dízima simples, mesmo ela tendo algo que não se repete. Mas quando a gente fala de parte periódica e não periódica, é sempre depois da vírgula. Tudo que for antes da vírgula, a gente chama de inteiro. Ok? Então a gente chama de inteiro. Antes da vírgula, nessa região aqui, nessa região aí, antes da vírgula, é o que a gente chama de inteiro. Números inteiros, normal. Depois da vírgula, a gente chama de parte, se todos se repetem, parte periódica. Se tiver algum número, eita, o acento aqui já ia falhar aqui. Ligue não, mesmo, porque português é o meu calcanhar de Aquiles, tá bom? Cada um tem seus desfalques. Gosto de geografia, gosto de história, gosto um pouco de biologia, gosto de física, não gosto de química e não gosto de português. Tá bom? Português e química são os meus calcanhares de Aquiles. Os que me derrubam, como se diz a história, quando se tem um detalhe. Eu com toda sinceridade, quando eu passei no vestibular na Federal, a parte de química eu dei sorte. Eu ia levar ponto e corte em química, porém foi um ano que a UFPE, o vestibular, precisou anular 3 questões. E, por sorte, eu acertei uma questão no chute. Totalizando 4 questões, livrou meu ponto corte. Nas outras disciplinas, eu me dei muito bem. Física e matemática, nem se fala, e aí consegui ser aprovado. Mas no restante, ou seja, quando se fala na química, eu ia me arrebentar. Mas eu dei sorte de ter tido questões anuladas, e aí as questões anuladas levaram minha pontuação, livrando meu ponto de corte. Né? Então, química, para mim, é o terror. Mas eu sei que vocês estão em boas mãos. Né? Química está com Lucas e Lenildo, né? Então eu sei que está em boas mãos aí, e vocês arrebentam aí com química com esses dois. Já assisti aula dos dois, e vi que um pouco que eu assisti, por exemplo, eu lembro que eu assisti aulas de meia vida, com o Lenilda e aprendi bastante. Até hoje eu não esqueço. Assisti algumas aulas de físico-química com o Lucas e também está na mente até hoje, consigo resolver algumas questões aí. Tá bom? Mas tudo se há um equilíbrio, Laia. Mesmo não gostando de física, mas você é obrigado a fazer a prova de física, né?
Então tem que citar naquele equilíbrio. É feito eu. Fui fazer a prova de química tentando o equilíbrio. Livrar o ponto e corte. Vai lá. Professor, como é que eu resolvo? O que seria uma dízima periódica? Eu já falei na parte conceitual, só que seria um número com vírgula, em que o número, depois da vírgula, ele está se repetindo infinitamente. Isso é ruim da gente calcular. Né? É ruim da gente chegar e fazer cálculos com isso. Aí o que é que acontece? É recomendado, matematicamente, que você converta essas dízimas para frações. Então, pegar essas dízimas e levar para transformar em frações é essencial, é importante, porque aí você vai se sentir mais confortável de calcular. Né? Lembra do exemplo que eu dei lá para vocês ali na sala, que, se eu não me engano, era 2 sobre 0,333. Eu dei na sala lá no presencial. Então, você tem uma situação como essa e caiu assim, bonitinho. Pá, resolva isso. E o pessoal suar para resolver um negócio desse é porque ele não aprendeu bem essa parte. Porque a gente viu lá na hora, no exemplo, que era bem prático isso aqui. Vê essa situação, 0,22. Existem várias regrinhas, existem várias teorias ensinando como converter, mas eu prefiro que você faça o seguinte. Se eu vou transformar em fração, então a fração vai ter essa característica. O denominador, que é a parte de baixo, sempre terá números 9, tá bom? Então, na dízima simples, sempre terá número 9. Então, no denominador sempre vai aparecer número 9. A quantidade de número 9 vai depender da quantidade de números que se repetem. Tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, aqui só quem está se repetindo é quem? O número 2. Confirma aí para mim isso, não é? É só o número 2 que está se repetindo? 2, 2, 2, 2. Então só tem um número se repetindo. Se eu só tenho um número repetindo, eu coloco o número 9 aqui. Por quê? Quando eu tiver uma fração e que nessa fração o denominador é 9, eu já sei que aquela fração ela representa uma dízima. Qualquer fração em que o denominador é 9, ela representa uma dízima periódica. Tá bom? Então, ela representa uma dízima periódica e aí é só trabalhar. E aqui em cima, eu coloco justamente o número que está se repetindo. Então, quando eu olho para uma fração nesse formato, eu sei que essa fração representa uma dízima em que o número 2 está se repetindo infinitamente. Na parte de baixo, já observa que a gente tem dois números se repetindo, o 35, 35, 35. Então, o mesmo esquema, ó. Numerador a gente coloca 35, e no denominador, já que tem dois números, né, já que tem dois números repetindo, então eu coloco 99. Bem mais fácil, bem mais prático. Eu não sei se todos vocês conseguiram ver, que eu estava assistindo a minha aula depois, quando cheguei em casa, a aula gravada, eu vi que eu acho que para o slide passar, Elias apagou a luz, né, e que ele podia ter deixado a luz acesa lá no presencial, que o menino ia ver do mesmo jeito. Mas para vocês verem em quadro, e acabou vocês não vendo. Eu vou fazer esse exemplo aqui, que eu anotei aqui do lado, ó. Vou fazer para vocês aí novamente. Olha como seria. O 2, repito aqui a fração e vou resolver essa dízima. Quem está se repetindo é o 3. Então, a fração, o 3 em cima, que é o numerador. E como é o único número que se repete é 3, então tem um 9 aqui embaixo. Simplificando aí, por 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, essa fração aqui, ela se torna 2 sobre 1/3. Aí agora a gente tem uma divisão. Aí você pode dizer, eita, professor, mas é uma divisão de fração? Não, a gente tem uma divisão de um número inteiro por uma fração. Se você aprendeu a técnica anterior que eu expliquei a vocês, é só repete a de cima, o numerador, né, o primeiro, e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 1. Esse 1 aqui, né, 2 dividido por 1 é 2, então 2 vezes 3, 6 seria a nossa resposta. Esse exemplo aí a gente viu na aula anterior, tá bom? Então você começa a ver aí a importância da dízima. Agora vai tentar dividir essa dízima aí, 0,33. É para suar, meu amigo. É para você ficar nervoso. Aí, outro porém que entra na dízima é esse tipo aqui de dízima simples. Eu posso passar o slide? Depois, minha gente, eu posto esse slide aí, todo salvo com esses rabiscos, né, para vocês lá no grupo,
tá bom? Apesar que depois eu vou mostrar a vocês um espaço entre eu e vocês, entre nossa disciplina, tá bom? E a turma de vocês, um espaço totalmente gratuito que eu estou montando, ficando arrumadinho lá no meu próprio site, tá bom? Então, lá no próprio site, eu vou colocar o link aí que vocês podem já ir salvando, né? Deixa eu pegar o link aqui e salvar, mas por enquanto não tem nada ainda, vocês estão sem acesso, tá bom? Mas você já fica com um site aí armazenado. Vou colocar o link aí para vocês, no chat aí, fica fácil, você já armazena. Aí, ó, quando você entrar no site, você vai em espaço do aluno. Quando chegar lá em espaço do aluno, ele vai pedir uma senha. Aí a senha de vocês é essa aqui, que aí direciona para a sala de vocês, estudante. Bom, vocês entram lá e vai ter lá o espaço reservado para vocês. Por enquanto, quando você chegar lá, você só vai ver que tem um espaço lá reservado para você. Mas quando você clica no botão para abrir o espaço, expandir, ele não funciona ainda, porque eu estou montando, provavelmente nesse fim de semana eu já finalizo esse espaço de vocês, onde eu vou colocar todos os slides lá, de preferência, se eu conseguir, se a gente tiver em aulas remotas dessa forma, como está sendo gravado, eu vou tentar armazenar nossas aulas direitinho lá para você poder rever, reassistir, aquelas coisas todas, tá bom? Eu acho muito importante você rever essas aulas. Okay? Então lá vai ser um espaço bem bacana, onde eu vou colocar material, edital, tudo que eu quiser ajudar lá, o que puder ajudar vocês lá, eu vou colocar nesse espaço. Eu acho que daqui para domingo já é finalizado. Então, aparecem algumas dízimas desse tipo aqui. Ó. Deixa eu mostrar aí a vocês. Quando se tem a parte inteira. E aí eu não sei o que é que acontece. Que, para mim, eu não vou falar nome, mas teve 2 professores renomados, que já está na casa aí dos 2 milhões, 1,5 milhão inscritos lá no YouTube, que, cara, eu fiquei muito triste com eles, por estar passando para os alunos, e claro que tudo isso é para ganhar seguidor, visualização, aquela coisa toda. Mas dizer que isso aí é uma dízima composta, rapaz, é de ficar doente. Tá bom? Isso não é dízima composta, isso é uma dízima simples, tem a sua parte inteira aí sendo apresentada, mas não deixa de ser uma dízima simples. Ok? Então eu fiquei muito triste com isso quando isso aconteceu. Eu entrei em contato, tudinho, mas simplesmente me ignoraram, acho que botei 2 milhões, 3 milhões, vai lá. Né? Passou um vídeo de praticamente 1h30 falando somente disso aí, infelizmente falando de forma errônea. Né? E os alunos caíram e deu milhões de reais aí nas suas visualizações. Né? Por isso que eu tenho lá a minha rede social, aquela coisa toda, mas eu sempre digo aqui, digo até a minha esposa, eu não me preocupo com o número de seguidor, com o número de inscrito, com o número de nada. Até porque a minha preocupação é passar um bom conteúdo e que o aluno aprenda. Tá bom? Então, não tenho essa peculiaridade. Vou me preocupar com isso. O que acontece nessa dízima? 1,55 eu posso escrever assim, ó. 1 mais 0,55. Não posso escrever assim? Aí veja, isso aqui é uma dízima simples. Isso aqui é um número inteiro. O que é que tem de composto aí? Não tem nada de composto. Tá bom? Então não tem nada de composto. Como é que a gente resolve? Mesmo esquema, vai seguindo os passos. O inteiro mais 0,55. Como é que eu resolvo essa dízima 55? Vocês é que vão dizer agora. 0,55. Como é que eu transformo em fração? Quem quiser ligar o microfone e quiser falar, à vontade. Quem quiser, digita no chat. Como é que eu faço aí? O 0,55 em fração. 5 sobre 9. Isso mesmo. Coloco o 5 aqui em cima, que se repete, sobre o 9, que representa que o número 5 é uma dízima. Vamos fazer os cálculos aí. A gente continua. Agora, vamos fazer agora uma soma de frações. Aí vê, só que aqui a gente tem um número inteiro. Ah, professor, mas pode transformar em fração. 1 sobre 1. Só que eu prefiro, né? E vai depender de vocês, eu prefiro que não invente isso aqui, não. Faça o processo normal. Ó. Esse vezes esse.
seja, 9 vezes 1. O resultado dessa multiplicação, eu repito essa operação aqui. Se for uma subtração, subtração. Se for uma soma, soma. Então, 9 vezes 1, 9. 9 mais 5, 14. Então, vai ficar aqui 14 sobre 9. Não é simplificável. E a gente resolveu e transformou 5 em fração. Se você fizer a divisão 14 dividido por 9 na sua calculadora, você vai ver que dá exatamente 1,5555. Claro que... Eu buguei aqui. Repita aí, por favor. Repito sim. Vou colocar uma cozinha diferente aqui só para... Ó, você vai pegar esse número aqui, 9, e vai multiplicar com esse número daqui, que é o inteiro, sempre com o número inteiro. Multiplica. O resultado dessa multiplicação, você vai repetir essa operação aqui. E o denominador continua assim, continua sempre 9. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui prático. Deixa eu colocar assim, 3 sobre 2 mais 4. Pronto. E coloquei de lado diferente para você ver que a trajetória é a mesma. 2 vezes 4, 8. Aí agora eu repito essa operação, ó. 8 mais 3, 11. O denominador é sempre o mesmo. Tá bom? Sempre o mesmo. Então, 2. Beleza? Multipliquei por 1, porque se fosse fração, Raoni, se eu tivesse isso aqui, 1 sobre 1 mais 5 sobre 9, vê se não é o mesmo processo que a gente ia fazer. A gente só evitou passos. A gente aprendeu que vai ser 9 vezes 1, 9. E agora, ó, multiplicou esses danadinhos. Aí agora a gente multiplica aqui, ó, 9 vezes 1. E depois multiplica aqui, 1 vezes 5. É o mesmo processo. Tá bom? Então, por isso que a gente multiplica por 1 fazendo esse círculo aqui, né? É o círculo. Normalmente, esse círculo, por alguns colegas de trabalho, eles chamam essa técnica, né, de calcular um inteiro adicionado a uma fração ou subtraída, eles chamam essa técnica de círculo fracionário. Tá bom? É uma técnica de círculo fracionário, ela é pouco trabalhada, porque normalmente os professores guardam com segredo, assim, né? E tem outros professores que não gostam de se aventurar nesse mundo, né? E vocês estão conhecendo um professor que é super louco. Louco pela matemática, apaixonado. Eu digo a minha esposa direto, a matemática é minha amante. É tão amante que minha esposa é matemática também, assim como eu, formado em matemática. Então, eu digo a ela, eu sou apaixonado pela matemática. Eu tenho esse caso, né, com a matemática constante. E aí, todo esse campo em que os outros professores lá fora têm medo de se aventurar, eu me aventuro. Para você ter ideia, vocês vão ver o primeiro professor a trabalhar números complexos em função. A gente não vai trabalhar número complexo lá no final do ano, não. O SSA3 está aí batendo a porta para vocês. Ano passado adiou. Possa ser que esse ano ele diga, não, vai ser finalzinho do ano e acabou-se. E aí? Cadê tempo? Então a gente vai ver o assunto realmente como eu sempre trabalho, porque números complexos é conjunto numérico. Então não custa nada ver ele agora. Colocaram lá para o terceiro ano para ficar como o último assunto do ensino médio. E provavelmente o professor de matemática não gosta muito, não tinha aquela habilidade de trabalhar número complexo, deixa de lado. Aí você diz, professor, não vai cair no Enem. Aí eu vou lembrar vocês, esse ano, o Enem ele vai vir provavelmente de uma forma diferente. Porque não sei se vocês sabem, mas vai ser a primeira vez em que o Enem vai inaugurar o seu Enem seriado. O pessoal do primeiro ano do ensino médio não vão fazer o Enem por experiência. Eles vão ter um Enem específico, que é o Enem seriado. Como eles vão alterar... como eles vão alterar essa ideia do Enem seriado, provavelmente o Enem geral, eles vão mexer um pouquinho no edital. Então, quando sair o edital aí, possa ser que ele ou diminua a quantidade de conteúdo, por aí vai. Por quê? Quando chegar lá na frente, daqui a 3 anos... Esse Enem que vocês estão fazendo, para o pessoal do terceiro ano, vai servir como um SSA 3, por exemplo. Então, eles têm que adequar isso aí, para não fazer o seguinte, quando for daqui a 3 anos, eles mudarem.
Aí o cara fala o SSA1, SSA2, quando chegar lá no SSA3 já vai estar diferente, mudou. E quem não faz SSA, quem não fez o seriado, que vai fazer o Enem normal, vai ficar doido. Então eles vão ter que fazer uma mudançazinha rápida no edital, se adequar à BNCC. E ao se adequar, eu acho que eles vão incluir mais conteúdo em matemática. Será que diminui e aí, a quantidade de questão também? Falta, aí é uma coisa que está uma interrogação enorme, né? Então está uma interrogação enorme sobre isso. Uma outra coisa interessante é que pode acontecer dele diminuir conteúdos em determinada disciplina e acrescentar conteúdos. Por exemplo, na nossa matemática só falta números complexos. É o único conteúdo que desde a primeira edição do Enem nesse estilo nunca caiu. Então fazem aí, foi em 2010, você faz a conta aí, estamos em 2021, então são 11 anos, 2020, né, contando, então foram 10 anos que nunca caiu números complexos. Então não custa a gente ver 10 minutinhos de números complexos, não vai custar nada, ver 10, 30 minutinhos ali números complexos, dentro realmente do assunto que ele pertence, que é conjuntos numéricos. Depois, quando a gente tiver em geometria analítica, ver a parte geométrica dos números complexos, de forma certinha, tudo bonitinho, não custa nada. Né? Então não custa nessa parte toda. Inclusive, tanto eu quanto o Romildo, a gente já inseriu nos nossos cronogramas esses conteúdos dentro dos assuntos para não correr risco. E aí você vê toda a matemática, você vai ver todos os assuntos, independente se cair ou não, você vai estar preparado. Os vestibulares, ok? Vamos resolver ali embaixo. Vocês é que vão resolver comigo. Vai lá. 2,23, 23, 23. Separa, né? Ó, vai ficar 2 mais. E aí agora a gente tem 23, que é a parte que se repete. E embaixo a gente vai colocar o quê? 99. Aí agora é com vocês aí. Façam essa técnica aqui que a gente aprendeu agorinha e digam para mim aí quanto é que vai dar. Já sei que o denominador vai dar 99. Bom? E aí você só vai agora fazer 99 vezes 2 e soma com 23. Veja aí quanto é que dá. 221. 221, isso mesmo. Então, temos aí esse processo aí. Beleza? Então, estou vendo aí que é rapidinho. Professor, e agora? A gente já está se aproximando aí do nosso horário, mas dá tempo. A gente vê a dízima composta. E a dízima composta, para muitos, é considerada a dízima mais difícil. Mas para mim e vocês que vão ver comigo, vai ser uma dízima tranquila como qualquer outra. A gente só vai precisar prestar atenção na técnicazinha. É bem parecido. Só vai mudar o seguinte. A dízima composta muda o seguinte. Veja, agora a gente tem um problema. Tem um camarada aqui que está enxerido nessa dízima. Temos a parte periódica, vou chamar de P, e temos a parte não periódica, a PNP. Ou seja, é um camarada que não está se repetindo. Ele tem restante dos números repetidos. Se não tivesse esse 2, a gente ia colocar 5 sobre 9, numa boa. Só como é que a gente vai fazer? Bem tranquilo, viu, minha gente? A técnica é simples. Vou colocar o número 9, que representa os números que se repetem. Como só se repete o número 5, então vem um 9 aqui. Começar para a parte de baixo. Então, o número 9 representa os números que se repetem. Professor, e o número que não se repete é representado por quem? Pelo 0. 90. Bom, então o 0 representa os números que não se repetem. Como só tem um número que não se repete, que é o 2, então eu coloco um 0 só. Se tivesse 2 números, eu colocar 2 zeros. Bom? Então, o 0 representa os números que não se repetem. E o 9 representa os números que se repetem. E aí, como é que a gente faz agora, professor? A parte de cima, o numerador. O numerador, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a parte não periódica junto com a parte periódica. Ou seja, o número 2 com o número 5 forma que número? 25. Menos essa parte não periódica. No caso aí,
o 2, e sempre observar essa expressão aí. Então, você vai juntar isso aqui, fazer essa junção, tá bom? Parte não periódica com a parte periódica, e subtrair pela parte não periódica. 25 menos 2 dá 23. Então, 23 sobre 90. Converti a fração aí numa boa. Beleza? Achar difícil? Quer mais um exemplo? O que vocês acham aí? Vamos ver o exemplo de baixo. Pronto, o exemplo de baixo a gente tem, repetindo, 23, 23, 23. Esse camarada é a nossa PNP, a parte não periódica. Então, a parte de baixo é o seguinte. Como eu tenho dois números que se repetem, então 99. E a parte que não se repete, 0. Bom, lembrando que essa parte que não se repete sempre 9. Sempre depois 9. Primeiro você coloca sempre por 9 para representar a parte que se repete. Aí em cima, eu vou pegar esse conjunto aqui. Tá bom? Esse conjunto aqui. Esse conjunto. Vai para o numerador. Então, 123 menos, que não se repete, que é 1. Aí 123 menos 1 dá 122, dividido por 990. Beleza? Tranquilo? Pergunta a vocês. Até aí, alguma dúvidazinha? Lembrando, viu, minha gente? Mesmo que você esteja tímido, não vou tirar dúvida agora não, tem muita gente na sala, não sei o quê. Você tem meu WhatsApp inteiramente disponível para você. É só falar comigo no privado, a gente tira dúvida à vontade. Quando você clicar no meu perfil do WhatsApp, que inclusive até eu vou fazer umas atualizações lá no meu horário de disponibilidade, você vai ver a minha disponibilidade que eu poderei falar com você à vontade. Você vai ver lá meu horário lá e aí você pode falar. Se você falar fora daquele horário que eu não estou disponível, é só ter paciência que 1 hora eu apareço. 1 hora, quando eu estiver livre ali, eu vou lá, olho e apareço. Mas se falou no horário que eu estou disponível, a gente tira todas as dúvidas naquele momento. Bom, vai lá. Então, repite sim a segunda. Eu posso até fazer o seguinte, melhor do que repetir a segunda, eu vou dar um exemplo aqui nesse aqui, do mesmo estilo da segunda, tá bom? Só que aumentando os numerozinhos a mais. Eu vou colocar aqui, 0,13555, tá bom? Então, 13, observa que 13 é um número que não se repete, é o 1 e o 3, não está se repetindo, e o 5 está. Como é que a gente converte? A fração, parte de baixo. O 9 representa o número 5, que está se repetindo, e o 1 e o 3, como são números que não se repetem, e foram dois números, né, o 1 e o 3, então eu coloco 2 zeros. Aí aqui em cima eu vou colocar a parte não periódica com a parte periódica. Bom, essa é a parte não periódica, o PNP que eu chamo. Então, o 13 com 5 vai dar o número 105, menos a parte não periódica, que é 13. Aí é com vocês. Quanto é 135 menos 13? Calcula aí para mim, por favor. 135 menos 13. É 135 menos 13. Vamos lá. 122. 122, isso mesmo. Então, chegamos aí na solução. Ok? Entendeu aí, Diego? Vamos ver agora uma dízima composta, ela tendo a parte inteira. E aí, com isso, a gente chega realmente na parte final da nossa aula, né? Uma parte inteira. Mesmo esquema que a gente fez lá na dízima simples. Separa a parte inteira. E aí eu passo a ter a parte da dízima, né? Essa dízima a gente até acabou de fazer. 1 mais o 3 e o 5, o 3 não se repete, o 5 se repete, então 9 e 1, 0. Aí a gente vai ter 35 menos 3
é igual a 1 mais 35 menos 3, 32 sobre 90. Aí, usando aquela técnicazinha, 90 vezes 1 mais 32. Tá bom? A técnicazinha do ciclo fracionário. Então, 90 vezes 1, 90, mais 32, vai dar 122, né? E aqui embaixo repete o 90. E aí temos a nossa dízima convertida em fração. Mesmo esquema aqui. Agora vocês é que vão responder para mim essa aqui. Separa, né? Primeiro. Pronto. Digam aí para mim agora. Como é essa dízima aí? Vamos dizer, quem quiser falar no microfone, quem não quiser falar no chat. Como é que ficou aí essa situação aí? Ah, obrigado, Diego. Agora que eu vi sua mensagem aí, eu olhei do lado e vi aí a mensagem. Obrigado mesmo. Eu peço só desculpa por essa questão da webcam, que fica desconectando, conectando. Agora é engraçado. Isso só acontece com o Meet, tá bom? Fala pelo Zoom, quando eu estou dando live lá no YouTube, o webcam funciona numa boa. Tá bom? Mas o Meet, eu não sei o que danado tem. Eu pensava antes que era porque eu utilizava o Meet gratuito. Mas eu estou utilizando aí o Meet pago e está do mesmo jeito. É a mesma coisa. E aí, quanto é que dá essa fração aí? 0,424, 23, 23, 23, 23, 23. Em fração. Digam aí para mim quanto é. 423 menos 4 Embaixo. sobre 990. Certo, menos 4 sobre 990. Isso mesmo. Aí agora continuando. 2 mais 423 menos 4 dá 419. Aí é com vocês aí, fazer essa operação. Conta do tempo, eu vou ajudar vocês aí. 990 vezes 2 dá 1980. E 1980 mais 419, vocês têm 2.399. E aí acabou-se. Convertemos aí a fração. Beleza? Rapaz, nem que eu tivesse cronometrado exatamente. Se você olhar no seu relógio aí, dá exatamente 19h45. E quando eu programei a aula, foi exatamente para esse tempo. Professor, o que é que iremos ver? Rapidinho aí. O que é que iremos ver na próxima aula? O horário ainda não saiu, mas provavelmente essa semana aí a gente se encontra novamente. E o que iremos ver na aula, né? Nosso próximo conteúdo. Aqui é igual a novela, cenas dos próximos capítulos, né? Então, nosso próximo conteúdo é o de racionalização, e aí eu coloco uma barra radiciação, que a gente vai ver os dois processos. O processo de racionalizar e o processo de racionalizar também, né? Ou seja, a gente vai ver essas duas situações. Vou dar algumas dicas a vocês sobre como trabalhar com frações que envolvem raízes, como remover a raiz do denominador para o numerador. A gente vai ver todos os casos bem bacana e treinar bem isso. Muita gente deve estar se perguntando, mas professor, no cursinho tal, no colégio tal, fulano já começou com conjunto numérico. Fulano já começou com tal coisa. Aí sabe o que é que vai acontecer com fulano, com Beltrano? É que ele não vai ter aquela porcentagem que a gente viu na aula. Lembra que eu disse a vocês que em torno de 70% da prova é matemática básica. Se você não viu lá a matemática básica, provavelmente Beltrano e fulano, no meio das aulas, vão ficar tudo preocupados. Tá bom? Então eu garanto a vocês que isso é a garantia que eu dou para quando chegar no finalzinho do ano, vocês arrebentarem, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Um grande abraço. Deixa eu colocar aí no slide de agradecimento. Foi um prazer, né? Conto com vocês na próxima aula. Boa sexta-feira e bons estudos. Daqui a pouco eu posto slide. 10 minutinhos eu posto slide no grupo. Obrigado, queridos. Eu estou vendo agora o chat. O pessoal já está saindo aí, mas eu estou vendo o chat agora aí. Muito bom, muito bom. Que bom, cara. Bom mesmo.